Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Urbano Norte, o maior aplicativo de mobilidade urbana de Sinop. O deputado tem que baixar o aplicativo, inclusive, porque aqui a Uber não entrou, a Urbano Norte é quem manda na região aqui, né? Bom, eu estou aqui hoje para conversar com o advogado, administrador e político, atual deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles. Deputado, seja bem-vindo a Sinop, deputado, seja bem-vindo à Acre Norte. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês novamente. Deputado, já tinha vindo a Sinop, como se deu essa sua conexão com a cidade? Já tinha vindo aqui, já conhecia a nossa região? Já estive aqui em bons momentos e momentos mais difíceis. Estive na época das queimadas, enfim, a gente tinha, na época que eu era ministro de Meio Ambiente do presidente Bolsonaro, nós tivemos queimadas bastante significativas no ano de 2020, justamente porque não se deixou, né, cuidar, fazer a queima controlada, preventiva, tiraram autorização para gado, enfim, uma série de problemas que acabaram aumentando enormemente a força dos incêndios. Por outro lado, também estive com outros colegas ministros, ministra Tereza Cristina e outros, nas feiras, nos eventos agropecuários, enfim, que o governo do presidente Bolsonaro francamente abraçou. Era um governo pró-agro, né, pró-produção, que respeita o direito de propriedade, a legítima defesa, o produtor rural, o meio ambiente. Então, tudo isso, diria que foram os 4 anos de ouro aí do agro brasileiro. Infelizmente, não é o que a gente está vivendo hoje. O senhor se consagrou aí por ser também um defensor do agro, defensor da produção nacional, né? Como é que o senhor lidou ali com aquele momento de histeria que a gente vivia no mundo, né? A imprensa nacional ajudando a bater no governo e batendo no nosso agronegócio, e o mundo todo criando essas barreiras aí, essa guerra não tarifária, essa guerra que existia contra o agronegócio brasileiro, né? A França liderado ali pela França, enfim, mas a Europa como um todo. E queria que você fizesse uma análise sobre esse momento atual também, que agora com essa guerra tarifária dos Estados Unidos, o mundo está se abrindo para o agronegócio brasileiro também, a China a Ásia, de uma forma geral, está aumentando, né, essa sua demanda, e também a Europa está já querendo avançar com o acordo com o Mercosul. Como é que o senhor enxerga isso e o que o senhor acha que o Brasil precisa fazer, o agronegócio precisa fazer para construir um ambiente mais favorável para o agro no Brasil, para a gente aproveitar da melhor forma essas oportunidades que estão surgindo aí? Bom, o Brasil é um grande player do agro, e o Mato Grosso dentro do Brasil tem talvez a maior relevância no agronegócio brasileiro, mas o Brasil é um grande player do agro, um player que produz muito, com qualidade, com respeito ambiental, respeito às relações humanas que se travam no campo brasileiro. Claro, existem problemas pontuais como existe em qualquer setor, mas de uma maneira geral o nosso agro é muito competitivo e trabalha de maneira exemplar. Entretanto, ele é reiteradamente criticado, parte por aqueles que desconhecem a realidade, e aí vai uma necessária campanha permanente de divulgação, de comunicação, tanto no Brasil, em especial focado nas áreas urbanas, da região sudeste, na região sul, né, esses lugares que estão mais distantes da realidade do agro e que acabam tendo uma mentalidade distorcida por falsas narrativas, a exemplo do que são divulgadas na Europa, também se divulgam em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, cidades do Nordeste, que estão muito longe da realidade do campo e, portanto, só ouvem dizer, né? Ouvem mensagens, aqueles textos curtinhos de rede social e não tem condição de se aprofundar. Este é um grupo que critica o agro e que tem uma visão distorcida do agro por desconhecimento. Depois você tem um outro grupo que nos criticou muito no governo do Bolsonaro, porque nós fechamos a torneira, secamos a teta das mamatas, né? O dinheiro que fluía livremente para pesquisas que nunca acabam, né? Para viagens, seminários, palestras, estudos, enfim, tudo quanto era desculpa que esse pessoal ligado muitas vezes a ONGs que são anti-agro, eles simplesmente ficaram revoltados quando nós fechamos a torneira de recursos que fluía e que agora flui abertamente novamente nesse governo do Lula, com a Marina Silva ministra. Isso está descontrolado novamente. E quando nós pusemos um freio de arrumação, de moralização nisso, houve uma grande mobilização deles, uma gritaria generalizada, e nós infelizmente tivemos que lutar contra isso. Então, para além daqueles que criticam por desconhecimento,
há também aqueles que criticam porque perderam alguma vantagem econômica, seja no meio acadêmico, nas ONGs ou até em órgãos públicos. Depois você tem os concorrentes do Brasil. Os outros países, os Estados Unidos em especial, mas a Europa também, alguns países da Europa, como a França que você citou, eles têm campanhas muito profissionais para atacar o agro brasileiro, fazendo com que se criem barreiras não tarifárias, justamente sob o argumento de que o Brasil não respeita normas ambientais, o Brasil não respeita os direitos humanos, o Brasil não respeita, seja lá quais forem os critérios que eles utilizam, as relações de trabalho, por aí vai. Isso é uma mentira, mas a gente tem sido atacado de maneira covarde por esses concorrentes do Brasil e não temos tido a oportunidade lá fora de responder à altura. E aí as pessoas vão dizer, mas o governo isso, o governo aquilo. É verdade, todo governo tem uma certa responsabilidade. Mas, lá no exterior, quem mais coordena, prepara, fomenta esses ataques ao agro brasileiro são os nossos concorrentes do setor privado. São as associações e empresas do setor privado que financiam e organizam essa campanha de difamação ao agro brasileiro para que a gente não ganhe mercado sobre eles ou até eventualmente perca mercado. Então é preciso que também o setor privado brasileiro, as entidades de classe, as associações, os sindicatos rurais, enfim, cada setor saberá qual é a melhor entidade para fazer esse trabalho. Mas é preciso sair um pouco debaixo da asa do governo e fazer esse trabalho diretamente lá fora. Certo. E, deputado, em relação a... Você citou essa questão do governo, que o governo tem sua parcela de responsabilidade, né? A gente vê aí um governo que definitivamente o agro não é uma prioridade, né, para o governo do PT. A gente tem plano safra que falta recurso, não tem dinheiro para seguro rural. Então, definitivamente, a gente não é uma prioridade. O que a gente pode fazer, e eu acho que é o tema da palestra do senhor aqui hoje, né? Como o agro pode ajudar a salvar o Brasil. Tem a ver com esse assunto, da gente tirar esse governo, de repente fazer um trabalho para articular, né, a direita, mas os setores produtivos também, para a gente fazer diferente e ter uma expectativa de mudança aí em 2026? Pois é, o PT, o Lula, esse governo, odeiam o agro brasileiro. Nós somos para eles aquilo que eles mais detestam. É um grupo de pessoas, o agro brasileiro, homens e mulheres de norte a sul, que trabalham, que têm os seus resultados decorrentes da meritocracia, do esforço, com honestidade, com cultura, com preparação, com dedicação, acorda cedo, trabalha até tarde, todos os dias da semana, todos os dias do ano, valoriza a família, respeita o direito de propriedade, respeita o outro, né? Enfim, você tem todo um conceito por trás dessa maneira de viver no campo, essa maneira de viver orgânica, tradicional, que respeita as pessoas e que o PT odeia, o Lula detesta, o Lula tem verdadeira aversão ao agro brasileiro e não é à toa que este governo maltrata o agro, né? Você tem um ministro da Agricultura que é do estado do Mato Grosso, que se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas foi direto para o colo do Lula e que está lá, né, permitindo que a gente tenha solavancos no plano safra, problemas graves no seguro rural, uma série de narrativas contadas por esse governo contra o agro brasileiro, a própria falta de apoio deste governo e dos representantes do parlamento ligados a esse governo, a pauta da anistia, já é uma demonstração de desconsideração ao agro, porque quanta gente ligada ao agro, ao estado do Mato Grosso, a Sinop, está lá envolvida de maneira indevida nesses processos, nesses inquéritos, enfim. Portanto, esse exemplo do bom brasileiro, da boa brasileira, da família, do esforço, do trabalho, do respeito, que é talvez o grande ativo, para além, obviamente, das boas práticas de produção, da sustentabilidade, da capacidade de trabalho, enfim, daquilo que a porteira para dentro nos traz, que é o sucesso do agronegócio brasileiro. Mas por trás do agronegócio brasileiro está a família do agro brasileiro. E eu acho que a grande salvação do Brasil é entender que esses fundamentos da família do agro são tão ou mais importantes do que a mera gestão do negócio em si. Deputado, continuar aí nesse tema da política, né? O senhor definiu que é da bancada BBB lá em Brasília, né?
E aqui você está em casa, né? Eu tenho certeza que eu queria saber se você se sente assim, se sente em casa aqui, porque aqui a gente teve 70% dos votos, né, no governo Bolsonaro, enfim, uma aprovação generalizada. E o senhor é muito bem-vindo, né, obviamente, mas quais são os cenários aí para 2026, na sua carreira mesmo, para onde você pensa em seguir? E muita gente que às vezes não te conhece, está te ouvindo, por exemplo, ali fora, ou está te vendo aqui no podcast, não sabe a sua origem, né? Você, há 20 anos atrás, fundava um movimento de direita, quando nem se falava de direita no Brasil, né? E muitas vezes agora as pessoas vêm dizer, porque você é do Novo, o Novo não é direita de verdade, esse tipo de conversa. Como é que o senhor combate esse tipo de crítica? Bom, primeiro, o Novo é o único partido que vota 100%, né? É o partido mais homogêneo e consistente contra o governo do PT. Se você pegar as votações na Câmara dos Deputados e a votação do senador Girão lá no Senado, você vai ver que o Novo é o partido mais consistente em se opor à esquerda, ao PT e ao Lula em todo o Congresso Nacional. Então essa história de que o Novo não é direita é uma mentira. O Novo até teve um problema na época do Amoedo, que foi uma tristeza para o Partido Novo, mas felizmente, aliás, ele me expulsou quando eu fui ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro, porque ele não admitia que eu fosse ministro do Bolsonaro, mas o mundo é tão divertido que ele me expulsou e depois ele foi expulso e eu voltei para o partido. E voltei para o partido justamente para ser candidato ao Senado, pelo meu estado de São Paulo, e talvez, se o governador Tarcísio não for à reeleição, for disputar a presidência, que a gente obviamente quer, o nosso candidato é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o candidato de todos nós, é o com maior legitimidade, é o candidato que representa o sentimento da direita, do homem, da mulher, do coração verde e amarelo do nosso país, mas essa série de injustiças que estão sendo cometidas contra ele, talvez não tenha tempo da gente reverter isso até lá. Vamos trabalhar para isso. Mas se isso acontecer e eventualmente o Tarcísio for o candidato a presidente, aí neste caso, e somente nesse caso, eu vou concorrer a governador. Do contrário, sigo aqui na minha meta de ser candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, e eu tenho certeza que o Estado de São Paulo precisa de um Senado mais atuante, que defenda efetivamente os valores que nós acreditamos. É esse caminho que eu vou fazer, e como você bem disse, eu comecei essa estrada da direita em 2006, o ano que vem fará 20 anos, que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, numa época que ninguém se dizia conservador, nem liberal na economia, nem politicamente de direita, ao contrário, as pessoas tinham vergonha de dizer essas palavras, ou nem sabiam que elas existiam, e nós já estávamos lá fundando um movimento em Direita Brasil, que tem a visão conservadora nos costumes, liberal na economia e politicamente de direita. Deputado, muito obrigado pela presença aqui, obrigado, o tempo é curto, normalmente um podcast a gente senta, bate um papo de mais de 1 hora, mas aqui, uma edição especial aqui na Norte Show, quero agradecer a Meridional FM por abrir esse espaço e permitir, obrigado senhor pela presença, por dar essa oportunidade para a gente aqui. Você que está acompanhando aí, não esquece de seguir Conexão Sinop Podcast, a gente até errou a logo aqui, Conexão Sinop Podcast no YouTube, no Instagram, muito obrigado deputado Ricardo Salles. Até uma próxima. Obrigado. E hoje às 5h30, a nossa palestra lá para discutir como salvar o Brasil.